As investigações sobre a causa do incêndio em uma empresa de logística do agronegócio em Sorriso, que causou muita fumaça no fim de semana. Mato Grosso já registrou quase 100 casos de monkeypox, a varíola dos macacos. E depois da derrota para o Flamengo, o Cuiabá anuncia a saída de Valdívia e Alisson e pensa no próximo desafio na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Civil investiga a causa do incêndio em uma empresa de logística do agronegócio em Sorriso no fim de semana. A fumaça atingiu grandes proporções. De acordo com a Prefeitura, pelo menos 15 moradores procuraram atendimento na UPA da cidade com sintomas leves. 9 bombeiros que trabalharam para apagar as chamas também passaram por atendimento médico. Hoje, a Defesa Civil Municipal garantiu que, apesar do susto, a fumaça não ofereceu risco significativo à saúde da população. A principal preocupação é de que o fogo tenha atingido a área em que ficam armazenados os produtos químicos da empresa. Em nota, a Luft informou que o incêndio ficou restrito ao armazém de sementes e produtos não tóxicos. A Defesa Civil acompanha o caso e ressalta que a fumaça não trouxe prejuízos à saúde da população. A fumaça não fez, em momento algum, não ofereceu perigo para as cidades vizinhas, tá? Não ofereceu e somente naquele momento, quando o vento virou, que veio para a cidade, rapidamente também o vento levou. Entre as 24 pessoas que precisaram de atendimento médico após inalar a fumaça, está o próprio capitão da corporação. A gente recebeu a orientação de Cuiabá, dos especialistas de produtos perigosos de Cuiabá, para que após o incêndio, nossos militares se deslocassem até o UPA. Eles fizeram a avaliação, o médico constatou que estava todo mundo com princípio ali de intoxicação, porque a gente estava num ambiente contaminado, e fizemos ali os procedimentos básicos no hospital e já fomos liberados para poder voltar a trabalhar. Aqui na empresa, o fogo já foi controlado, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros só deve terminar amanhã. Os agentes passaram o dia fazendo o rescaldo para evitar que o fogo retorne e atinja outros lugares. Tentando retirar lá o material que ainda está dentro do barracão e que está ainda em chamas, mas que não tem risco de propagar para outro barracão ou para outro local. Ele está confinado. Então agora é o trabalho de rescaldo mesmo, de fazer o trabalho de retirar o material. A investigação sobre as causas do incêndio é feita pela Polícia Civil. Já estão lendo as novas regras de um decreto federal que determina mudanças nos serviços de atendimento ao consumidor. A principal alteração é a obrigatoriedade de ter atendimento humano e não apenas por meio de robôs, pelo menos durante alguns períodos. Seu Juranir sabe bem o que é ter dor de cabeça. Ele contratou o serviço de um banco. Quando foi reclamar, a surpresa, as ligações eram atendidas por robôs. Ele até chegou a ir presencialmente ao escritório do banco, mas não conseguiu resolver o problema. Não tem ninguém presente, é só online. E acho que é robô, né? Porque não consegue. Aí a gente foi aqui na via do CPA, tem um escritório deles aí, a atendente lá do prédio anunciou, desceu a pessoa e falou que não tinha condições de atender porque era tudo online. Como é que o senhor se sentiu? Totalmente frustrado, né? Justamente para melhorar o atendimento ao cliente, estão em vigor novas regras do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Sabe aquela situação que o cliente liga e fala com vários atendentes e, por fim, não consegue resolver o problema? Essa situação não é mais permitida. A partir do momento que o cliente liga e o atendente, se não tiver a atribuição necessária para resolver o problema, ele pode passar para um outro que tem que solucionar. Além disso, se a ligação cair, o atendente deve retornar e concluir a demanda. A boa notícia é que o cliente não vai ter mais que repetir a reclamação, já que essa informação tem que estar
registrada no sistema da empresa. O saque deverá ter as opções reclamações e cancelamento de contratos e serviços no menu principal. No caso dos cancelamentos, deverão ser feitos de forma imediata, exceto quando há a necessidade de um técnico. As empresas têm a possibilidade de escolher dentre os canais de atendimento quais não terão interrupção e vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o atendimento telefônico deverá disponibilizar atendimento humano no mínimo de 8 horas por dia. Com relação a tempo de espera, as agências que regulam o setor ainda vão estabelecer. Aquela regra dos 90 segundos para atendimento, ele vai passar a ser flexibilizado segundo cada uma dos segmentos. Por exemplo, a Anatel passará a regulamentar o tempo de espera para o serviço de telefonia, a ANEEL para o serviço de energia elétrica, a ANAC para o serviço de aviação, ou seja, o consumidor vai ter que estar atento a partir do momento que essas agências reguladoras estabelecerem o tempo para que ele possa fazer a sua reclamação. Mas o que fazer em caso de descumprimento? As empresas são fiscalizadas e elas podem chegar a ser multadas por multas que chegam a 12 milhões de reais. Seu Juranir espera que agora, com essas novas regras, o consumidor seja respeitado. Já passou da hora. Nós, ser humano, estamos muito lesados. Reclamar para quem? Não, é tudo online, não tem ninguém presente, não tem corpo humano para te atender. No próximo bloco, Mato Grosso já registrou quase 100 casos de varíola dos macacos. E ainda a polícia prende o marido da corretora de imóveis encontrada morta em Sinop. Foi preso hoje o suspeito de matar uma corretora de imóveis na última quinta-feira em Sinop. A repórter Naira Pache tem as informações. O caminhoneiro de 37 anos, apontado como principal suspeito pela morte de Marlene Aparecida dos Reis, foi preso pela Delegacia Especializada de Defesa à Mulher. Ele se apresentou na manhã de hoje com uma advogada. Ele estava perseguindo a vítima fazia cerca de um mês. Tinha colocado um rastreador no carro dela e no dia do crime ele acompanhou todo o trajeto dela, ainda pedindo para que um sobrinho fosse até onde ela estava, acompanhando por meio do rastreador, acompanhando qual era o trajeto que ela fazia, inclusive pedindo para que ele fosse até o local para tirar fotos, confirmando que ela estaria lá. E daí subentende-se que ele já tinha a ideia de praticar algum crime contra ela, sim. Ele foi ouvido, mas preferiu ficar em silêncio. E eu já tinha representado pela prisão preventiva dele e foi dado voz de prisão. Ele deve responder por feminicídio qualificado por motivo torpe, com pena de 12 a 30 anos. A Justiça Eleitoral de Mato Grosso mandou tirar do ar um vídeo feito pelo prefeito de Itapurá, em que ele prometeu rifar uma caminhonete 0 quilômetro se a cidade tiver o maior percentual de votos no candidato Bolsonaro no segundo turno. Luiz Gonzaga Neto explica pra gente. O vídeo foi publicado no fim de semana. Nele, o prefeito de Itapurá, Carlos Alberto Capelletti, promete rifar uma caminhonete 0 quilômetro caso o município atinja o maior índice de votação em Bolsonaro aqui em Mato Grosso. O sorteio seria realizado usando o comprovante de votação no segundo turno. O prefeito também fez ataques ao candidato Lula e ainda disse que não existe fome no Brasil. O juiz eleitoral Fábio Henrique Fiorenza aceitou a denúncia de propaganda eleitoral irregular e determinou a retirada do vídeo do ar. Ele também determinou a retirada do ar de reportagens que reproduziram o vídeo. Por isso, nós não vamos mostrar esse vídeo com áudio aqui. O juiz concluiu que o vídeo impugnado configura prática ilegal de propaganda eleitoral porque implica em inequívoco oferecimento de vantagem a eleitores consistente em entrega de prêmio por intermédio de sorteio. Além de mandar retirar o vídeo do ar, o juiz também determinou que o prefeito se retrate publicamente, sob pena de pagar uma multa diária de R$100 mil.
O Ministério Público também enviou um pedido de abertura de um inquérito à Polícia Federal pelo suposto crime de tentativa de compra de votos. O procurador regional eleitoral explica que é proibido oferecer benefícios a eleitores. O oferecimento de vantagens financeiras para que alguns eleitores votem ou não votem em determinados candidatos. Isso é crime eleitoral, é propaganda eleitoral irregular e o Ministério Público, junto com a Justiça Eleitoral, irão agir com toda força, com toda veemência para coibir esse tipo de prática. Assim, todos os casos que acontecerem, se vocês tiverem notícia, podem denunciar ao Ministério Público no site do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, que irá apurar essas denúncias para fazer valer o voto de cada eleitor de forma livre e secreta. O prefeito Carlos Alberto Capelletti informou que ainda não tinha sido notificado, mas que vai cumprir a determinação da Justiça. Ele diz que não vê a gravação do vídeo como compra de votos, já que ele não é candidato. Segundo o prefeito de Itapurá, o comprovante de votação do segundo turno é porque tem o nome do eleitor e o sorteio seria feito com esse papel. Carlos Alberto disse que quem votasse em Lula, em branco ou nulo, também participaria, já que não tem como saber em quem a pessoa votou. Em Tangará da Serra, um grupo de apoio reúne uma vez por semana mulheres que tiveram câncer de mama ou que ainda estão em tratamento. Elas trocam informações sobre a doença e relatos de superação. Em 2018, a dona Maria Ferrari foi diagnosticada com câncer de mama. Receber a notícia não foi nada fácil, mas ela encontrou na família forças para enfrentar o tratamento. E eu sempre digo que meu marido foi um fiel escudeiro, que ele nunca largou da minha mão nem um segundo. E meus netos e meus filhos foram soldadinhos que curavam minha ferida toda vez que eu chegava de uma batalha. Após a cirurgia da retirada do tumor, veio a quimioterapia e depois a radioterapia. Foi nesse período que ela conheceu o grupo de apoio oncológico Luz da Esperança. E onde eles passaram a me acompanhar, né? E eles me ajudaram muito psicologicamente, porque graças a Deus, né, eu tenho que agradecer muito a Deus por ter essa sorte. Hoje são mais de 70 mulheres assistidas e que recebem apoio e informações sobre o câncer de mama, que mais acomete mulheres em todo o mundo. São todas voluntárias que estão aqui com esse objetivo, né, de apoiar essas pessoas que estão precisando do nosso apoio neste momento. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer estima que este ano sejam confirmados cerca de 66 mil novos casos da doença. Só em Mato Grosso, 560. Procedimentos simples no dia a dia podem ajudar a identificar algumas alterações, como vermelhidão e o tamanho diferente das mamas, sinais que podem indicar o aparecimento da doença. Caso a mulher note alguma mudança, ela deve procurar uma ajuda médica para realizar a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita a partir dos 40 anos, uma vez por ano. E aquela mulher que tem casos de primeiro grau na família, deve se iniciar essa mamografia até mesmo antes, 35, às vezes até 30 anos de idade, inicia-se a mamografia de rotina anualmente. Identificar o câncer de mama nas fases iniciais é o maior aliado para um tratamento eficaz e aumenta as chances de cura e também a qualidade de vida. Sendo um câncer inicial, a gente fala de estágio 1, essa mulher ela tem uma chance de cura de 95% de chance de ser curada. Câncer tem cura, mas no início. Então, por isso, procurem fazer os exames certinho. Todo ano tem que fazer esse exame. Agora, os dados sobre a pandemia em Mato Grosso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje, foram confirmados 65 novos casos de Covid. O total no estado passou de 838.500 casos ao longo de 2 anos e meio de pandemia. Mais de 822.700 pessoas que tiveram a doença se recuperaram.
Nas últimas 24 horas, não houve registro de mortes, mas desde abril de 2020, 15.241 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS está em 24,64%. São 48 leitos disponíveis hoje no estado para atender pacientes com sintomas graves da doença. Agora, as informações mais recentes da vacinação. 84,72% da população vacinável tomaram a primeira dose aqui no estado. A segunda dose, ou dose única, foi aplicada em 75,45% da população acima de 5 anos de idade. O público de 13 e 4 anos está sendo vacinado a partir de agora, na maioria das cidades, depois da chegada de uma remessa de Coronavac na semana passada. E mais de 1.191.000 pessoas tomaram a primeira dose de reforço aqui no estado. E temos atualização também sobre os casos de monkeypox, a varíola dos macacos. Desde julho, já foram notificados 209 casos suspeitos da doença aqui em Mato Grosso. Camila Freitag está ao vivo com a gente. Dessas notificações, quantos casos foram confirmados? Camila, boa noite. Oi, Luzimar, boa noite para você, uma boa noite a todos. Exatamente, de todas essas 209 notificações, até o momento já foram confirmados 99 casos em todo o estado da monkeypox, a varíola dos macacos. São casos que foram confirmados em 14 cidades mato-grossenses, sendo que a maioria deles aqui na região metropolitana. Cuiabá, por exemplo, teve 55 casos positivos, Várzea Grande 20, Sinop teve 5 registros até agora e Tangará da Serra 4 casos. Segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, 95% dos pacientes são homens e até o momento não há registro de morte por varíola dos macacos aqui em Mato Grosso. Entre os principais sintomas da doença estão erupções na pele com pequenas feridas, febre, dor de cabeça e também dor muscular. É por isso que as pessoas que apresentarem algum desses sintomas devem procurar então uma unidade de saúde para passar pela avaliação de um médico. Eu volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Camila, pelas informações. E você vai ver a seguir a luta do Cuiabá contra o rebaixamento do Brasileirão depois da derrota para o Flamengo em casa. E ainda a festa da garotada que participou da Corrida do Reizinho. Imagens ao vivo na sua tela, região central de Cuiabá, próximo ao Morro da Luz, a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, sem congestionamento nessa parte da capital. 27 graus agora, a gente volta já. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio serão aplicadas em novembro. E para que os alunos tenham um bom desempenho no Enem, uma escola pública que atende em período integral criou um curso preparatório. E muitos estudantes aumentam a carga horária de estudos nessa reta final. A Laura, de 17 anos, é de Figueirópolis do Oeste, município que fica a quase 400 quilômetros de Cuiabá. Desde o início de janeiro deste ano, está morando na capital para se dedicar ao Enem. Ela cursa o último ano do ensino médio em escola pública e faz cursinho, já que o objetivo é passar em medicina. Eu acordo normalmente às 6 horas da manhã, aí eu vou para a escola aqui no meu bairro mesmo. Aí eu chego no cursinho num período das 1h30 da tarde e chego em casa às 7. Aí eu chego em casa, dou mais uma revisada no conteúdo, lá para umas 9 horas da noite, eu termino tudo, aí eu tomo banho e vou dormir, e no outro dia seguinte a mesma coisa. Essa é a rotina, na semana toda.
O Enem será realizado em 2 domingos, dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia de prova, os candidatos terão 5 horas e meia para fazer a redação e responder 90 questões de linguagens e ciências humanas. No segundo dia, outras 90 questões de matemática e ciências da natureza. Os professores dão dicas do que fazer nessa reta final para conquistar a tão sonhada vaga numa universidade pública. A primeira dica é dar atenção especial à redação. Eu digo muito aos alunos que eles procurem estar sempre acompanhando jornais, noticiários, que são temas atuais que eles costumam pedir, para que o aluno tenha mais conhecimento, para na hora que ele for produzir o texto dele, ele não ter tanta dificuldade, ter conhecimento sobre. Para preparar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, esta escola, que funciona em tempo integral, criou o projeto Auxilia Preparatório Enem, justamente para dar esse suporte. Eles têm uma disciplina chamada Estudo Orientado. É como estudar. Então, o que eles fazem? Eles planejam um horário de estudo. Como eles estão o dia inteiro na escola, o que a gente sugere a eles? Que eles façam um planejamento de estudos, principalmente com um tempo maior, com as disciplinas que eles têm mais dificuldade. Por exemplo, a química, a matemática, a física. Então, isso daí ajuda bastante para que eles tenham essa rotina de estudo e chega no dia da prova que eles saiam melhores, preparados. Os alunos têm aprendido estratégias importantes que vão fazer a diferença na hora da prova. Em média, teremos 3 minutos para cada questão. É bom para o aluno também organizar, porque certas matérias são fáceis e certas matérias são difíceis. Para a gente aprender as táticas, para a gente conseguir se cansar menos na prova, como que a gente começa a fazer. Eu acho isso muito importante. E é com esse objetivo de melhorar de vida que a Laura já se imagina trabalhando como médica no futuro. Eu pretendo passar a fazer o curso, me graduar e trabalhar na área de cirurgia. Isso é meu foco. Mas até lá veremos. Mas sim, eu me imagino de branco, atendendo, tendo toda aquela rotina. Eu me imagino dessa forma. E está no caminho certo, estudando bastante. Depois da derrota para o Flamengo no sábado em casa, o Cuiabá começa a semana pensando no próximo adversário, que é o Ceará. E vai ser um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. E além do Valdívia, o Cuiabá também informou que o atacante Alisson teve o empréstimo encerrado antecipadamente e volta para o Vila Nova de Goiás. O próximo jogo do Cuiabá no Brasileirão, como a Bruna disse na reportagem, é contra o Ceará, domingo que vem, em Fortaleza. A garotada se divertiu muito ontem na 12ª edição da Corrida do Reizinho na capital. Teve lanche saboroso, teve brincadeira e muita festa. Um dia inesquecível. Cada detalhe foi pensado com muito carinho. A recompensa? Um sorriso no rosto de cada uma das 1000 crianças que participaram do retorno da Corrida do Reizinho, após 2 anos. É a 12ª edição, é mais de uma década, um sucesso que é a Corrida do Reizinho. Eu acho que essa parceria com a Sesc FEComércio vem ratificar o compromisso que a gente tem com o esporte. E a corrida é inclusão social, quer dizer, qualquer um pode correr, qualquer um pode participar. Muita energia ainda na concentração. Do lado de fora, os papais lotaram a arquibancada para mandar aquela energia positiva. Esta completa para Juliane, que venceu a sua bateria e foi premiada com um tablet. Na hora que eu crescer, eu vou fazer faculdade com ele. A Nanda, da comunidade de Mata Cavalo, de Nossa Senhora do Livramento, não deu chances para as adversárias e também foi uma das campeãs na categoria 7 anos. Eu estou muito feliz por ter seguido essa carreira e agora vou para frente. Após o fim de cada bateria, as crianças eram liberadas e convidadas para curtir um dia especial de muita diversão aqui dentro do Sesc Arsenal. Cachorro-quente, sorvete, suco, pipoca, frutas, música e, é claro, muita brincadeira. Todo mundo de camiseta, correndo, aprendendo o valor do esporte. Para nós isso é que é o mais importante. E a gente só tem a agradecer a todos os pais, a sociedade que está conosco.
Parabéns para todos que participaram da festa ontem. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens daqui a pouquinho no Globoplay e nos acompanhe sempre em nossas redes sociais. A gente encerra com as imagens ao vivo da capital, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA. Ótima noite para você. Tchau, pessoal.